Queridos pais, não perca a oportunidade que Deus está te dando de falar da palavra dele aos seus filhos. Olá, queridos pais. Tudo é uma oportunidade que Deus dá para ensinar a palavra dele às crianças. Como Deus é bom! Como Deus é bom! Ele te ama e ama tanto seus filhos que te dá inúmeras oportunidades no seu dia a dia, em sua rotina diária mesmo, para você ensiná-los a amar a Deus e conhecê-lo ainda mais. Sabe que você tem um tesouro nas mãos? Pois é, um tesouro. Jesus já pagou o preço para que hoje a gente tenha acesso à sua palavra e o conhecimento do único caminho para o céu. Deus é muito bom. Então, em que momento vocês, pais, devem ensinar os princípios bíblicos às crianças? Vamos ler na palavra de Deus, em Deuteronômio 11:19, diz assim: Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, no conforto da sua casa e andando pelo caminho, no caminho do colégio, no caminho da padaria, qualquer caminho que você estiver indo com a criança, você esteja sempre mostrando algo de Deus para ela. E deitando-vos, ao deitar, ore com elas, leia um versículo, cante um louvor e levantando-vos. Então, todo momento é um momento de aprendizado para as crianças, não é verdade? Então, não perca a oportunidade de ensinar a palavra de Deus a seus filhos, na sua vida diária, na sua rotina, no dia a dia mesmo, ao fazer qualquer atividade com eles. Cite um versículo bíblico relacionado ao que vocês estiverem fazendo, uma história bíblica, ensine as crianças a irem trazendo a Bíblia para o seu dia a dia e eles irão entender de uma forma profunda a palavra de Deus. Então, vamos aproveitar essa oportunidade das inúmeras que Deus te dá para ensinar a palavra dele. Vamos levar a Bíblia para a cozinha, ensinar a palavra de Deus. Vamos fazer um delicioso bolo. Façam em casa com eles, lembrando da história de hoje. Use todos os sentidos da criança para ela se envolver ainda mais no conhecimento desse Deus tão poderoso. Ela irá usar a visão, observando todo o andamento do preparo, a audição, ouvindo a história que você vai contar para ela, o olfato, o cheirinho da comida que será relacionada à história, o tato. Eles vão participar daquele momento do preparo ali e, por fim, o paladar, comer o que foi feito e tudo para elas se envolverem ainda mais com Deus. Façam em casa e aproveitem essa oportunidade de interação familiar com a palavra de Deus. Então, vamos lá! Olá, crianças, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer um bolo, aquele bolo delicioso que Elias pediu à viúva. Que Elias pediu à viúva, que Deus mandou Elias ir para um determinado lugar e disse que quem ia sustentar ela lá era uma viúva. Então, ele pediu para ela fazer um bolo para ele. E ela disse que estava todo mundo morrendo de fome lá, porque a cidade, o país estava todo em fome. Não tinha comida para ninguém. Aí ela disse que ia fazer um pouquinho e ia morrer mal o filho dela. Mas Elias disse: vai, faz um bolo e traz para mim. E ela foi fazer esse bolo delicioso. Se fosse a gente ia fazer um bolo logo para ele? A gente ia fazer, será que a gente ia fazer logo esse bolo delicioso para Elias?
ou a gente ia fazer logo pra gente. Então ela foi e obedeceu a palavra de Deus que Elias estava falando. E então ela foi para casa e fez esse bolo delicioso. E nós vamos fazer agora mais ou menos o bolo que ela fez naquela época. Nós vamos fazer agora. Então, olha, veja só. Nós já colocamos aqui, já coloquei aqui o ovo, 2 ovos. Coloquei aqui a metade de uma margarina, que a margarina tem 250, eu coloquei a metade. E coloquei 1 xícara de açúcar, tá aqui. Aí a gente mexe, mexe, mexe para ficar delicioso. Vamos fazer o bolo de Elias. Mexe, 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 bem muito, para ficar delicioso. Depois, nós vamos fazer o que com esse bolo? Os ingredientes aqui tem 3 xícaras de trigo, tem 1 copo de suco de laranja, para ficar bem gostoso. E tem 3 colheres de leite em pó. Aí a gente vai fazer o que logo? A gente vai colocar o trigo, pode colocar todo, viu? Depois eu quero ver vocês fazerem esse bolo em casa, hein? E quero que fique uma delícia também, hein? Tá certo? Peça a ajuda da mamãe, peça a ajuda do papai. O papai também sabe fazer bolo. Então a gente mexe, 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 mexe. Aí a gente vai fazer o quê? Colocar 1 copo de suco de laranja. Aí a gente mexer. Vamos mexer, né? O bolo. Fechei o bolo. Tem o fermento. Cadê o fermento? Tem o fermento. O fermento tá por aqui na mesa. Bate bem muito para ficar bem delicioso, tá vendo? Ó, ó. Depois coloca 3 colherzinhas de leite. 3 colherzinhas de leite. A gente vê e vai ficar uma delícia. A gente vai colocar agora o fermento. Agora nós vamos terminar o bolo, né? Terminar o bolo delicioso. Nós vamos colocar 2 colherzinhas dessa de fermento, tá aqui, ó. Fermento. E 1 colherzinha rasinha, bem rasinha, de sal. Também 1 colherzinha dessa rasa de sal. Aí a gente coloca, mexe e já está pronto o bolo. Só é você colocar numa vasilha, numa forminha untada com manteiga. Depois coloca um pouquinho de trigo assim na vasilha untada. E coloca ao forno a 180 graus, certo? E o bolo é isso aí, ficou uma delícia. Fica assim, ó, tá vendo como é que fica? Fica mesmo assim. Então o bolo é isso aí, o bolo, tá certo? Muito gostoso. E vamos entregar a quem? Esse bolo? Vamos entregar a Elias. Houve uma época em que Israel enfrentou uma grande seca. Durante alguns anos não choveu naquele lugar, o que fez secar os rios, trazendo destruição para as plantações, morte dos animais e necessidade para o povo. O profeta Elias, obedecendo à voz de Deus, foi morar próximo a um riacho. Ele bebia da água do rio e se alimentava de comidas que os corvos levavam de manhã e à tarde, pois Deus ordenou que assim eles fizessem. Estão vendo o cuidado de Deus com seu servo? Ele usou animais para ajudá-lo a se alimentar. O tempo passou e as águas daquele riacho secaram também. Então, Deus deu outra ordem para Elias. Ele deveria ir para a cidade de Sarepta, pois lá Deus enviaria uma viúva para alimentá-lo. Elias obedeceu a Deus mais uma vez e foi. Chegando próximo ao portão da cidade, o profeta encontrou uma viúva que estava catando lenhas. Elias olhou para ela e disse: "Por favor, me dê um pouco de água para eu beber." A viúva, muito bondosa e mesmo sem saber quem era aquele homem, não pensou 2 vezes e foi pegar a água. Porém, quando estava indo, ele a chamou novamente e acrescentou dizendo: "E traga um pão também, por favor."
Porém a viúva respondeu dizendo: acredite em mim, não tenho mais nada. Só tenho um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. Estou aqui catando lenhas para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Viram só, crianças, que situação que aquela mulher estava vivendo? Não tinha nada em casa para comer, mas Deus conhecia as necessidades dela. Estava disposto a abençoá-la, assim como conhece as nossas necessidades e deseja nos abençoar. Ao ouvir as palavras daquela viúva, Elias respondeu: não se preocupe, vá preparar a comida. Mas primeiro faça um bolo pequeno com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois não acabará a farinha da sua panela, nem faltará o azeite da sua botija até o dia em que o Deus de Israel fizer chover neste lugar. Que desafio, não é mesmo? E se fosse você, o que teria feito? Sabe o que a viúva fez? Ela obedeceu. Diz a Bíblia que ela foi e fez conforme o profeta Elias havia dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. E como Deus havia prometido através de Elias, a farinha e o azeite não acabaram. E Deus mostrou para aquela mulher que falava através do profeta Elias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. 1 Reis 17 e 16.